muito grande por ela. Mudou toda a sua história profissional. Esse momento é para que você possa conseguir discernir quando você estudou sobre autoconhecimento. Você já pensou em mudar de carreira? Você já pensou em... A gente fala de um tema agora que gera muitas dúvidas e até mesmo ansiedade, que é quando a gente se depara com qual profissão vamos seguir a nossa trajetória. E de repente chega em algum momento também que você, depois de pensar muito, escolher, passar por uma faculdade, fala, não é bem isso, não é aqui que eu estou me encontrando. Eu chamei uma especialista, uma psicóloga, que é especialista em carreira, para a gente discutir esse assunto, principalmente nesse momento agora que muitos jovens têm que decidir a sua escolha e no momento também que é proposital, quando chega, né, está chegando na reta final de um ano, as pessoas começam a se questionar, eu estou bem onde eu estou, começa a refletir, né, fazer essa reflexão geral da jornada, da existência. E a Lorena, ela tem todas as respostas que a gente vai tentar agora dar para você. Como é que vai, Lorena? Tudo Olá, bem? Ludmila, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço você aqui. Mas então vamos começar por isso, assim. Por que é tão difícil escolher uma profissão, principalmente numa fase em que a gente tem todas as dúvidas possíveis e, às vezes, quando chega esse momento, também pensa, a pessoa que já está há anos em uma determinada profissão, fala, poxa, mas parece que eu não estou tão feliz aqui. Por que isso acontece? Se for primeira escolha, que é quando o jovem tem mais ou menos 17, 18 anos, o que dificulta esse processo, primeiro é a imaturidade. Ele ainda está muito jovem para tomar uma decisão que é tão importante. E o segundo fator é o excesso de opções. Na vida não é assim, quanto mais opções a gente tem, mais difícil é escolher. Então são tantas as possibilidades de curso, de ensino superior, de ensino técnico, que o jovem se sente perdido sem saber qual caminho seguir. Então, o excesso de opções complica também um pouco. Se a gente pensa nas pessoas que hoje já têm 50 anos aproximadamente, quando foram escolher uma profissão, tinha bem menos opções de curso. Geralmente tinha direito, contabilidade e medicina. E era um pouco mais fácil escolher. Hoje, com a quantidade de cursos, muitas vezes esses jovens se sentem perdidos. E aí, como é que faz? Como é que vai excluindo para tentar encontrar aquilo que aquela pessoa vai se dedicar a maior parte do seu tempo e da sua existência também? E, de fato, é a maior parte do tempo. A gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, só perde para dormir. Então, como que eu vou fazer uma boa escolha profissional? Eu sempre oriento as pessoas, primeiro começando olhando para dentro, porque nós temos uma tendência de olhar muito para fora. Peraí, o que está precisando no mercado? O que está dando mais dinheiro? Qual que é a profissão em alta? Mas não é assim que a gente faz uma escolha. Uma escolha profissional, ela começa olhando para dentro de nós. O que eu sou bom? Quais talentos eu tenho? Quais são as minhas aptidões? As pessoas me elogiam pelo quê? Quais talentos as pessoas veem em mim? Muitas vezes, Ludmila, as pessoas veem habilidades em nós que nós mesmos não vemos. Não sei se isso aconteceu com você, das pessoas sempre te falarem que você se comunicava bem, que você se relacionava bem. Comigo foi uma história bem diferente, assim, porque você estava falando dessa escolha, eu tinha feito a minha escolha por influência, porque a gente acaba, às vezes, sendo influenciado pela família, né? E eu quero saber o peso que a família tem nessa escolha. Porque aí eu pensava, eu queria ser como minha tia, que ela era dentista, mas eu gostava muito de bicho, então eu pensei em ser veterinária uma boa parte da minha existência. Depois eu falei, eu quero fazer direito, até que minha profissão me escolheu. Por isso, assim, gosto do jeito que comunica, passou no teste, então vem cá. Então eu falo que eu sou uma privilegiada porque eu fui literalmente escolhida pela minha profissão. Sim, é uma sorte. A maioria das pessoas não tem essa oportunidade e acabam entrando numa carreira e aí elas criam um vínculo, uma dependência com aquela carreira e já não conseguem depois mais sair. E você teve essa oportunidade. E você me citou que gostava de bicho, que pensou no direito, e é comum isso, a gente gostar de coisas diferentes. E aí, o que eu faço? Exato, e aí? Se eu tivesse que escolher ainda bem que a profissão me escolheu, porque era aqui que eu gostaria de estar exatamente. É porque, Ludmila... E quando você tem que chegar numa decisão e ela é ligeira. É porque nem todo hobby é um interesse profissional. Entendeu? Então, você pode gostar de bicho, mas não necessariamente isso é o seu interesse profissional. Então, as pessoas precisam pensar, isso aqui é um hobby ou isso aqui é algo que eu gostaria de trabalhar? Quando que geralmente é hobby e quando que é geralmente interesse profissional? Posso explicar? Claro. Hobby geralmente é algo que eu gosto de fazer por mim, pra mim. Eu gosto de animais. Por quê? Porque me faz bem. Agora, interesse profissional é diferente. Por que eu gosto do jornalismo?
porque assim eu consigo ajudar pessoas, eu impacto vidas, a informação chega a mais pessoas, é para o outro. O interesse profissional muitas vezes é para o outro. E o hobby é algo mais pessoal que eu gosto de fazer por prazer mesmo. Muito bem. E aí, a gente já falou dessa decisão que tem que ser tomada rápida e, de repente, a pessoa já está há décadas, há muito tempo, e está infeliz. É normal isso? E como é que a gente provoca uma transição? Como é que a gente faz essa transição de carreira? Porque o trabalho edifica a gente, né? Nos honra, ele é importante. Pode ser desgastante, às vezes nem sempre só provoca sorrisos, por isso que chama trabalho mesmo. Mas a gente tem que olhar quantas coisas boas a gente realiza por meio do nosso trabalho, seja transformando vidas, seja transformando a nossa vida e da nossa família também. Então, como é que a gente promove essa transição de uma forma tranquila, para que a pessoa também se sinta bem onde que ela está? Sim, o primeiro passo é a pessoa tomar consciência de que é hora de mudar. Muitas vezes a gente tem sinais no nosso corpo de que talvez é hora de mudar. A pessoa, só de pensar no trabalho, Ludmila, já começa a se angustiar. Não quer nem ir. Não quer nem ir, coração dispara, começa a se sentir mal, mas isso são sinais que talvez é hora de mudar. Então, como que eu sei que é hora de mudar? O meu corpo me sinaliza, eu não estou vendo mais desafios naquela profissão, ou então momentos de vida muito marcantes levam à transição. Por exemplo, maternidade. Não tem nada que leve uma mulher mais mudar de carreira do que a maternidade, porque mudou as prioridades da vida dela. E à medida que as nossas prioridades de vida mudam, a nossa carreira precisa acompanhar essas mudanças. Então, eu sinto que é hora de mudar. E agora? Eu preciso saber para onde? É aí que as pessoas se perdem. Para onde eu vou? Eu estou infeliz, eu estou insatisfeita, eu sei que eu preciso mudar. Mas para onde eu vou? Mais uma vez, olhe para dentro. Olhe para dentro de si, porque se nós olharmos para nós, Ludmila, a gente vê que a gente tem as respostas. Só que o difícil é parar e olhar nessa vida corrida, no automático. A gente só sobrevive ao invés de olhar para a nossa essência. Todos nós temos habilidades, dons que nos foram confiados para serem utilizados na vida uns dos outros. E aí eu estava falando do peso da influência da família, quero que você fale rapidinho sobre isso também. E aí chega, às vezes por influência, fala assim, não, segue essa carreira, ela vai te dar dinheiro, você não vai passar dificuldade na sua vida. E tem um propósito e chega esse dilema, assim, né? Eu escolho pelo propósito mesmo, porque eu gosto, porque eu tenho um amor, ou porque aquela profissão vai me dar uma vida tranquila enquanto eu estiver aqui nesse plano. Sim. Essa influência familiar, ela ainda acontece, não foi só com você. Vários jovens sentem essa influência familiar. Contando um exemplo rapidinho aqui para vocês. Recente eu estava conversando com a professora do meu filho e ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E eu falei para ela, por que você escolheu a pedagogia? Porque geralmente a pedagogia não é visto como um curso em que, nossa, vai nesse curso de pedagogia que você vai ter muito sucesso. Então, eu não estou desqualificando a pedagogia, mas é que geralmente os pais não querem que os filhos cursem pedagogia. E eu perguntei para ela, e por que você fez? Porque eu acreditava que essa era a minha profissão. Eu tinha clareza que era isso. Então, ela bancou as escolhas dela, mesmo todos os familiares sendo contra. Então, a gente tem que conseguir bancar as nossas escolhas, sabe, Ludmila? Bancar quem nós somos. E enfrentar, mesmo que às vezes haja um julgamento e normalmente ele é cruel. O que mais trava as pessoas para uma transição de carreira é o medo do julgamento. É cruel, é o marido que vai falar, é o namorado, é o primo, é a prima, normalmente estão próximos naquele círculo familiar. Então é ter coragem para enfrentar, mesmo que você vai largar a sua profissão de médico para ser, sim, e é um ato de coragem, mas é um ato sobretudo também de realização e de encontro. Exatamente, é isso. Transição de carreira é um ato de coragem, desde que essa pessoa tenha clareza para onde ela está indo, ela sabe que é isso mesmo, não é um impulso, sabe? Muitas vezes eu vejo as pessoas simplesmente chutando balde, no momento de muito estresse. Então é preciso primeiro você fazer um plano. Transição de carreira exige um plano financeiro muitas vezes, porque coloca a pessoa em vulnerabilidade financeira. Ela estava acostumada com o salário e agora a renda dela vai ser outra. Também não dá, igual você falou, não dá para ser do dia para a noite, tchau, pronto, não quero mais isso, agora, porque infelizmente a gente ainda não consegue viver de luz.
Exatamente. A transição de carreira ela é um ato de coragem que exige planejamento e boas escolhas. Então, por isso que eu indico as pessoas passarem por um processo de direcionamento, para elas entenderem o que elas realmente querem. Bom, esse foi o meu primeiro encontro com a Lorena aqui, não foi, Lorena? Sim, com a Lorena primeiro Queiroz, ela é psicóloga, orientadora de carreira. Nós vamos conversar muito sobre isso, porque o quanto é importante uma boa decisão e o reflexo que tem isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, sabe? A gente estar bem onde estamos dedicando a maior parte do nosso tempo, que é no nosso ambiente de trabalho, faz toda a diferença no nosso lar, sabe? Nos nossos encontros sociais, então isso é muito importante. Exatamente. O trabalho, ele impacta todas as áreas da vida. E eu sempre defendo as pessoas fazerem de fato o que gostam, porque assim elas têm muito mais chances de serem realizadas e felizes profissionalmente. Muito bem, Lorena, vou te esperar no programa da virada de ano aqui, que é quando a gente faz aquelas metas todas, sabe? Eu até falei da questão do peso, do emagrecimento, mas também da carreira. O ano que vem, eu sempre faço uma que eu nunca dei conta de cumprir. Quer saber qual é? Claro. O ano que vem eu vou trabalhar menos. Ainda não, vamos ver se ela vai ter a resposta também é assim. Quero saber qual é, no seu âmbito profissional, qual é a promessa, a meta que você traça. Eu ainda não consegui, essa tá difícil, mas você vai me ajudar. Claro, eu te ajuдар ajudo todo sim. mundo também. Obrigada, viu, Lorena? Eu quem agradeço. Obrigada, Ludmila.